Fala galera da música, Alex Magrão aqui em mais uma aula do curso de Teoria Musical da Cultive, e nessa aula a gente vai falar sobre a pauta, que é onde a gente escreve as notas musicais. Mas antes disso, eu queria te dar um recadinho aí. Se você ainda não se inscreveu no canal da Cultive, por favor se inscreva agora, ativa o sininho para que você possa receber as novidades aí toda vez que a Cultive lança um curso novo. Se você está gostando desse curso, por favor curta, compartilhe, ajuda a gente a fazer esse canal crescer para que mais pessoas tenham acesso aí a todos os cursos que a Cultive está oferecendo. E aproveito para divulgar aqui também os meus canais, né? Se você ainda não foi lá no meu canal do YouTube, eu tenho lá várias aulas gravadas de baixo elétrico, né? Ensinando a tocar algumas músicas. Se você quer saber alguma coisa mais específica sobre o baixo, você pode me procurar também no Instagram. E sobre violão, você pode me procurar também no Instagram. Eu tenho duas contas, uma específica de violão e outra específica de baixo, tá? Então agora vamos à aula, vamos aprender sobre a pauta musical. A pauta é formada por 5 linhas e 4 espaços, né? Por isso que também é chamada de pentagrama, vem penta de 5 linhas, né? Onde a gente escreve as notas. E a gente vai escrever essas notas tanto nas linhas quanto nos espaços, tá? Então você vai pensar, a gente pode considerar a nossa mão aqui como exemplo, né? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta linha, como você pode ver nessa imagem ao lado aqui. Tá? Então sempre a gente vai contar de baixo para cima. A gente fala isso mais a nível de localização, de comunicação. Tá? E a gente vai contar os espaços também de baixo para cima. A gente vai ter ali de baixo para cima, então, primeiro, segundo, terceiro e quarto espaço. Bom, as notas vão ser escritas tanto nas linhas quanto nos espaços. E a gente vai respeitar essa ordem aqui que a gente já falou na aula passada. Então, quando eu estiver subindo nas linhas, espaços, eu vou considerar Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E quando eu estiver descendo, vai ser a ordem inversa. Então, vamos voltar para essa imagem aqui, tá? Faz de conta que aquela primeira nota que está escrita ali, aquela primeira bolinha, tá? É a nota Dó. Então, a próxima nota que está no espaço acima vai ser o Ré, e a próxima que está na linha acima vai ser o Mi, e assim por diante, tá? Por que eu falei faz de conta? Porque, na verdade, essa pauta, como ela está aparecendo aqui, não tem como saber que notas estão escritas aí. Por quê? Porque para eu saber isso, eu vou precisar de uma coisa chamada de clave, tá? A clave, ela é um ponto de referência, ela vai me indicar uma nota, e através dessa nota eu vou localizar as outras, porque elas vão sempre respeitar aquela ordem como eu te falei. Por exemplo, a gente vai usar a clave de Sol. Essa é a clave que é mais usada. Na próxima aula você vai ver que existem outras, mas a clave de Sol é a clave que aparece na maioria dos instrumentos. E a clave de Sol, ela vai indicar para a gente a nota Sol, como o nome já diz, né? Já poderíamos imaginar que fosse a nota Sol. Onde que está essa nota Sol? Como você pode ver na imagem ao lado, essa nota vai estar na segunda linha. Tá? Então é onde eu começo a desenhar ali a clave de Sol, onde tem aquela voltinha ali, aquela primeira, parece um caracol ali, tá? É ali que eu vou indicar que eu tenho a nota Sol. O que isso significa? Toda vez que aparecer esse símbolo, essa clave de Sol, no início de uma partitura, todas as notas escritas nessa segunda linha vão ser a nota Sol. Então isso não vai mudar, a não ser que durante a música você tenha uma outra clave, que aí vai mudar, a indicação vai ser uma outra ideia. Mas se tiver a clave de Sol a música inteira, vai ser sempre a nota Sol nessa segunda linha. E se eu sei que nessa segunda linha eu tenho a nota Sol, então eu já consigo encontrar as outras notas. Ou seja, se eu tenho uma nota acima, no espaço acima, essa nota vai ser a nota Lá. E na linha acima do Lá eu vou ter o Si, no espaço acima do Si eu vou ter o Dó, na linha acima do Dó eu vou ter o Ré, no espaço acima do Ré eu vou ter o Mi, e na última linha, na quinta linha, eu vou ter a nota Fá. Bom, então o que acontece aqui? O que é muito importante para que você consiga assimilar isso, para que não fique uma coisa tão teórica? Apesar dessa aula ser de teoria, eu sempre vou te dar algumas ideias aqui para que você consiga estudar isso de forma prática. Então o que eu te aconselho? Que você, não sei qual é o instrumento que você toca, e também não sei se é um instrumento que lê clave de Sol. Tá? Se for de uma outra clave, a gente vai ver isso numa próxima aula. Mas se o teu instrumento é um instrumento que toca na clave de Sol,
E hoje é muito fácil de descobrir isso. Vou dar alguns exemplos, na verdade, na próxima aula, tá? Mas posso adiantar um pouquinho nessa aqui. Então, por exemplo, o violão, que é o meu instrumento, o instrumento que eu toco, ele lê em clave de sol. Então eu vou tocar no violão aqui essas notas para você já ir pensando. Então a primeira nota que está escrita ali é o sol, para mim é essa nota aqui. Aí depois eu vou ter o lá, o si, o dó, o ré, o mi e o fá. Então o que eu quero dizer com isso aqui? Por que eu estou tocando aqui? Porque eu quero que você faça a mesma coisa aí com o seu instrumento, tá? Se você toca teclado, se você toca flauta, não sei. Pega o teu instrumento agora e tenta descobrir quais são onde que você toca essas notas no teu instrumento, a nota sol, a nota lá, e vai tocando essa sequência de notas que a gente tem ali. É quase uma escala para você ir associando isso que eu estou falando aqui com o teu instrumento aí. Maravilha? E a gente vai pensar nisso também de forma descendente. Ou seja, a gente vai pegar aquela mesma referência lá que é o sol na segunda linha e vamos pensar nas notas que estão abaixo desse sol. Então a gente tem lá, logo abaixo do sol, no primeiro espaço, a nota Fá, e logo abaixo do Fá, na primeira linha, a gente vai ter a nota Mi, que são poucas notas, porque como o sol está na segunda linha, então tem poucas notas abaixo dele dentro da pauta. Bom, então isso aqui que eu expliquei é o que acontece dentro da pauta. Mas o que acontece? A gente dificilmente vai ter um instrumento que tenha tão poucas notas assim. Tá? A gente tem aqui uma oitava e meia, mais ou menos. Né? O que é uma oitava e meia? Uma escala inteira mais metade de uma escala. Tá? A maioria dos instrumentos vai ter bem mais notas do que isso. O que acontece quando eu tenho que tocar notas que estão mais agudas do que a quinta linha ou mais graves do que a primeira linha? A gente vai ter o que é chamado de linhas suplementares. Então essas linhas elas servem para que a gente possa colocar notas mais agudas, como é o caso do exemplo que você vai ver aqui, ou notas mais graves que a gente vai ver também no próximo exemplo. Então vamos lá. Por que tem aquele Fá ali? Ó? Vamos lembrar. Tá aqui, ó, é o último Fá que aqui está em vermelho, lá na quinta linha. Agora a gente achou ele aqui na quinta linha também, está verde. Não faz diferença, tá? Essas cores são só para dar um contraste, para não ficar tudo em preto, que aí não tem como enxergar direito às vezes em cima do preto da pauta, tá? Então vamos lá, a gente tem ali na quinta linha o Fá, a próxima linha você está vendo que ela está acima da pauta, ali a gente vai considerar que é um espaço, que vai ser a nota Sol. E a próxima nota vai precisar de uma linha, então eu vou desenhar essa linha. Essa não vai estar escrita na pauta quando você comprar um caderno pautado, por exemplo, ele não vai ter essas linhas suplementares, você vai ter que escrever. Então, essa primeira nota que está nessa primeira linha suplementar vai ser a nota Lá, que é a próxima nota depois do Sol. Aí depois disso eu vou ter a nota Si, que vai estar no espaço, né? Ele está acima da primeira linha suplementar. Aí acima do Si eu vou ter o Dó, que está na segunda linha suplementar. E só para dar mais um exemplo aqui, acima do Dó eu vou ter o Ré. Então vamos tocar essas notas aqui no violão. Se você sabe tocar essas notas no teu instrumento, peço que você faça a mesma coisa. Não precisa ser agora, mas você pode parar essa aula, por exemplo, depois que eu terminar de tocar aqui e fazer isso. Então vamos lá. Então eu estou tocando aquele Fá ali, que foi a última nota que eu toquei antes. Agora o Sol, o Lá, o Si, o Dó e o Ré. Tá? Então você está vendo, ó, o violão ele ainda vai ter várias notas aqui que não apareceram aí. Então só para você entender como dificilmente um instrumento vai ter todas as notas escritas só dentro da pauta, tá? O que não quer dizer que não dê para escrever bastante coisa ali. Tem muita música que vai ficar a maior parte do tempo dentro da pauta. Mas é só para você entender que existem essas notas que vão estar nessas linhas suplementares. E, como eu tinha falado antes, a gente também vai ter essas notas ali na região grave, ou seja, abaixo da primeira linha. Então, lembrando de onde que veio aquele Mi ali, ó. Ele está aqui, ó. É a primeira linha, né, descendo ali do Sol da segunda linha, tem o Fá, o Mi, e aí a gente vai pegar aqui agora as notas que estão abaixo desse Mi. Então a primeira nota que está abaixo do Mi vai ser o Ré. Se você estudou aquele círculo que eu ensinei na última aula, você vai estar muito bom em saber quais são as próximas notas. Qual vai ser a próxima nota abaixo do Ré? Nota Dó, tá?
Então perceba, o Ré está escrito ali abaixo da pauta, como se fosse um espaço suplementar. Abaixo do Ré já tem uma linha suplementar para você escrever o Dó. E abaixo do Dó, a gente vai ter o Si, que vai estar num espaço. Abaixo do Si vai ter o Lá, que vai estar numa linha. E abaixo do Lá eu vou ter o Sol. Vamos ver essas notas no violão, como é que vai ficar também. Então eu tenho aqui o Mi. Tá? Esse Mi está aqui no violão. Aí abaixo dele eu tenho Ré. Abaixo do Ré eu tenho Dó. Abaixo do Dó o Si. Abaixo do Si o Lá. E abaixo do Lá eu vou ter o Sol. Eu quase cheguei na nota mais grave do violão aqui, tá? Teriam mais duas ainda aqui, o Fá e o Mi. Tá? Mas essas duas notas não estão escritas na pauta, eu coloquei só para você ouvir. Bom, continuando, então espero que você tenha conseguido entender a ideia aqui, tá? É importante sempre a gente tentar ouvir o som das notas e não ficar só desenhando bolinha na partitura, para que essa ideia não fique muito na teoria. Apesar da aula ser de teoria, não existe teoria se não tiver prática, não serve para nada saber teoria se eu não conseguir colocar isso no meu instrumento, tá? Então eu sempre vou aconselhar você a, de alguma forma, colocar no instrumento aquilo que a gente está vendo aqui na aula, tá bom? Então só para fazer uma recapitulação aqui, um resumo da aula. Então a gente falou da pauta, que é composta por 5 linhas e 4 espaços. A gente vai colocar as notas tanto nas linhas quanto nos espaços. A gente vai pensar sempre que enquanto eu estiver subindo, eu vou contar as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Se eu estiver descendo, vai ser Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, tá? Mas, para que eu encontre as notas na pauta, eu vou precisar de uma coisa chamada de clave. E no exemplo dessa aula eu falei da clave de Sol, que vai me dar como referência a nota Sol, e essa nota vai ficar na segunda linha. Através dessa nota eu consigo localizar todas as outras, mas para isso eu preciso saber, na minha cabeça aqui, eu tenho que estar decor a sequência das notas, tanto subindo quanto descendo, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui nessa aula e a gente se vê na próxima aula. Aquele abraço.